entra no personagem. Beleza. Boa noite. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a jornalista Sara Almeida. Bem-vindos a mais um jornal da MPC. Hoje o assunto é sobre o coronavírus. Atualmente, o Brasil possui 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões, mais de 2 milhões e 600 mil habitantes contraíram esse vírus, que muitas vezes é mortal. Felizmente, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas estão recuperadas desse vírus. Não existe mais esse vírus no corpo da pessoa. Mas, infelizmente, mais de 87 mil pessoas morreram por causa desse vírus. Outro assunto que é muito importante. Vou falar agora das regiões mais contaminadas desse país. Em primeiro lugar está o Sudeste. Em segundo lugar está o Nordeste. Em terceiro lugar está o Norte. Em quarto, o Centro-Oeste. Em quinto lugar está o Sul. Agora eu vou falar das regiões com mais novos casos. Em primeiro lugar ainda está o Sudeste. Em segundo, agora é o Centro-Oeste. Terceiro, Nordeste. Quarto, Sul. Quinto, Norte. Essas pesquisas foram feitas no dia 27 de julho de 2020 e você pode achá-las no site susanalytico.saude.gov.br. Tenha uma boa noite. Feche o jornal. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Sara Almeida aqui de novo. Nosso programa Convite às 19. Sentiram minha falta? Não? Tá boa, gente. Não fala isso, não. Mas tudo bem. Solta a vinheta, editora. Então, minha gente, como vocês viram no início do programa, o Jornal da MPC. Muito top. O tema de hoje é sobre a realidade do Brasil perante essa pandemia. Muita gente recuperada, felizmente, porém, muita gente morrendo. Isso é muito triste. Gente, nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos do que uma médica recém-formada que está trabalhando, primeira vez trabalhou com essa pandemia. Pois é, impactante, né? Eu gostaria de chamar aqui para falar um pouco da história a Emily. Emily, fala um pouco da sua história, sua trajetória da medicina. Fala aí um pouco pra gente a sua história. Oi, Sara, tudo bom? Então, eu tenho 25 anos. Eu entrei na faculdade em 2014. Durante a faculdade, inclusive, eu participava de clubinho, participei um pouquinho do Estudantes em Ação. E eu me formei, assim, terminei o curso em 2019. Só que só recebi, né, o meu CRM, que é o registro para poder trabalhar, esse ano, no início do ano, mais ou menos em fevereiro. No iniciozinho eu trabalhei em ambulatório, atendimento mais tranquilo, coronavírus ainda não, acho que nem existia ainda. E depois eu fui convocada para fazer parte da aeronáutica, né? Sou aspirante lá, aspirante oficial. E já entrei na aeronáutica e lá, quando a gente ingressa, primeiro tem um estágio de adaptação, que é quando você vai se tornar um militar, né? Então, eu estava nessa parte, só aprendendo sobre militarismo e tudo, que foi quando explodiu aí a pandemia. E depois, enquanto eu já estava na aeronáutica, eu fui convocada num concurso, né, da Secretaria de Saúde. Eu tinha feito esse concurso em 2018, eu nem esperava mais que eles ainda iam me chamar. E por conta da pandemia, deles estarem precisando de médicos, né? Eles acabaram convocando várias pessoas e eu entrei como médica emergencista no SUS, né? Na Secretaria de Saúde. Então, no momento, eu estou nesses dois lugares, na aeronáutica e no SUS, lá no Hospital Regional de Braslândia. Caracas, nossa!
Gente, sonho. Se Deus quiser, ao Senhor, por favor. Bom, Emily, já que você está trabalhando nessa pandemia, você está na linha de frente, eu quero saber qual foi o dia mais traumático, assim, que você ficou, tipo, cabisbaixa mesmo, que você ficou triste, o dia mais traumático do seu trabalho durante essa pandemia. Fala aí pra gente. Eu tenho dificuldade para escolher qual foi o dia mais traumático, porque foram várias e várias situações muito, muito difíceis, assim, que me marcaram. Mais o dia que eu fiquei mais mal foram um dos meus primeiros plantões. E assim, recém-formada, né? Não tinha tanta experiência. Foi um dos meus primeiros plantões e eu acabei perdendo um paciente, assim, com um coronavírus. E qual é o problema do coronavírus? Ele tem essa característica da pessoa estar super mal, tá com a saturação, que é a quantidade de oxigênio no sangue, lá embaixo, a pessoa está super mal, mas ela ainda consegue conversar. Então você fica naquele dilema. Você sabe que a pessoa não vai suportar muito tempo sem ser entubada, sem ser sedada e ser entubada. Mas ela está lá conversando com você. Então você tem que ter aquela conversa com a pessoa, sabe? Olha, a gente vai precisar te entubar, vai precisar te sedar, porque você não está conseguindo respirar mais sozinho, você está precisando de uma máquina para te ajudar a respirar. E a pessoa, nossa, mas eu tô conversando normal. Nesse dia, eu fui responsável por conversar com esse paciente, né? Aí eu fui e falei com ele, olha, a gente vai te dar um remédio para você dormir, porque você está precisando dessa máquina para respirar e precisa disso para melhorar. E o paciente era um senhorzinho muito simpático. Ele super concordou, assim, ele estava bem tranquilo, né? Só que durante esse procedimento de ser entubado, ele acabou não resistindo e teve uma parada cardíaca. E como quem tive essa conversa com ele, eu fiquei naquele dilema, assim, meu Deus, o cara tava conversando, eu falei para ele que ele ia dormir e ele acabou falecendo. Aí você fica remoendo, nossa, que foram as últimas palavras que ele ouviu foram as minhas, né? Será que eu devia ter falado alguma coisa diferente? Será que eu devia ter dado a oportunidade dele ligar para algum familiar? E como foi um dos meus primeiros plantões, eu tinha pouquíssima experiência, assim, apesar de eu não estar sozinha, graças a Deus, eu não estava sozinha nesse dia. Eu fiquei muito mal, muito mal. Eu fui embora chorando, assim, eu não consegui ficar no hospital. Tive vontade de largar tudo. E esse foi o dia mais difícil. Depois vieram experiências ruins também, mas como essa foi a primeira, me marcou demais, assim. Caramba, sem palavras. Verdade, que dia traumatizante para você, hein? Você teve esse dia, vários outros médicos teve dias mais ou menos iguais aos seus. Acredito eu que deve ter um impacto psicológico aí nessa área, tipo, além da parte física, da parte psicológica. Eu quero saber o que você está fazendo para manter o seu equilíbrio emocional nesse seu trabalho. Essa parte de impacto emocional é muito, muito forte. Eu tive vários amigos, vários assim, que tiveram que começar um tratamento psiquiátrico, inclusive com medicação, né? Graças a Deus eu não precisei. E assim, além do trabalho, né, eu tive outras questões de vida pessoal, assim. Eu morava com os meus pais e com meu irmão. E por estar trabalhando diretamente com Covid, eu acabei optando por sair de casa, né? Então, além disso tudo, ainda tive aquele período de me acostumar a morar sozinha e tudo. Questão da solidão e ter que lidar com isso tudo. Mas o que eu tenho feito, assim, e tem me ajudado a manter a sanidade é manter muito contato com os amigos, sabe? Conversar com todo mundo, desabafar. Desabafar é muito importante, eu faço isso demais. Inclusive com os meus amigos aí da MPC. Acho que os meninos ficam até, nossa, de novo a Emily aqui chorando. Mas conversar, sabe? Conversar muito o tempo inteiro.
e tentar se distrair, sabe? Chegar em casa, eu vou assistir uma série, vou assistir um filme, vou arrumar a casa, tentar tirar a cabeça daquilo lá. Tem uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é ver noticiário sobre coronavírus. Porque era uma coisa que no começo me afetava demais, assim, muito, eu ficava super mal. E agora eu tô evitando, sabe, para me proteger, porque assim, eu já tô vivendo aquilo lá. Aí eu evito ficar consumindo isso fora também, né, fora do trabalho. Então acho que claro, a questão da vida espiritual também, né? Porque é um momento muito difícil espiritualmente também, né? Porque a gente está naquele dilema de mal, de permissividade de Deus e tudo, e a questão de se reaproximar. Eu tenho passado por uma reaproximação importante, assim, nesse período da pandemia. É isso aí. Falar com os amigos, a melhor coisa que tem durante a pandemia, assistir séries, se distrair. Eu também não assisto mais noticiário, porque eu fico assim, caramba, eu acho melhor não, né? Senão caio em tristeza, assim, e não tenho esperança nenhuma. Então, você escolheu essa profissão, que está na linha de frente agora, está passando por todos os riscos, até as roupas, assim, é tudo com cautela, com cuidado, muita pressão também sobre vocês. E eu quero saber de você se você se apaixonou mais pela sua profissão, sabendo que você está em risco, ou se você pensa em trabalhar em alguma outra área, em alguma outra profissão. Trabalhar em outra opção, eu não cogito de jeito nenhum, assim. Não sei, eu não consigo ver minha vida longe da medicina, porque, sei lá, foi algo que nasceu comigo, assim. Eu não lembro de um dia que eu parei para pensar, nossa, qual profissão eu vou escolher? Eu não lembro desse dia. Parece que nasceu comigo, assim, foi uma certeza que veio. Então eu vejo isso muito como um chamado, algo que veio de Deus, sabe? E isso eu tive várias confirmações, desde meu processo de passar no vestibular e tudo, foi muito milagre um atrás do outro. Então eu não vejo minha vida longe dessa profissão. Mas, para ser sincera, assim, eu pensei em desistir várias vezes. Todo plantão eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fiz a arquitetura? Não sei. Por que eu não escolhi trabalhar com pessoas felizes, não pessoas no momento mais difícil da vida dela? E eu vi, assim, que eu acabo, agora que eu tô trabalhando, eu vi que eu acabo me afetando muito, sabe? Não só emocionalmente, mas fisicamente também. Eu emagreci bastante desde que iniciou a pandemia, por estresse, por não conseguir comer. Então, o que é que eu optei é que mais para frente eu vou fazer uma residência, né, uma especialização que me permita uma vida mais tranquila, se eu quiser uma vida mais tranquila quando tiver mais velha, assim. Então, foi mais não sair da medicina, mas ir para alguma área dela que me permita uma qualidade de vida melhor, sabe? É isso. Muito legal. Essa pergunta, assim, para falar a verdade para você, eu pensei na minha situação também, né? Porque eu quero ser medicina, você falou a sua história. Aí eu, gente, essa menina é um gênio, como é que pode? Nossa, eu te admiro muito, assim, eu quase não te conheço, mas eu já te admiro muito, viu? Eu tava perguntando para outras colegas, outras amigas que querem medicina também. Elas estão estudando para fazer esse curso, algumas já entraram, algumas ainda estão fazendo cursinho, enfermagem, medicina na área de saúde. E eu perguntei para elas se elas querem continuar. Aí elas me responderam, né, com toda sinceridade, que pensaram em desistir. Eu também. Eu olhei assim, gente, Senhor, tem certeza que essa é a tua vontade? Os médicos estão preocupados, assim, afetados fisicamente, afetados psicologicamente. É uma profissão de risco, mas nenhuma delas me falou que era desistir da área da saúde. É tipo uma paixão mesmo. Creio que eu também nasci com esse desejo, assim, os meus amigos que me conhecem, a louca do vestibular que quer passar em medicina para trabalhar, seja
qual área for, trauma, pediatria, seja qual for, estamos aí para salvar vidas. Então, continuando aqui, você falou que tem dias difíceis, mas creio que você teve um dia que te alegrou mais, um dia no trabalho que te deu um alívio. Me fala de um dia que você se sentiu assim feliz, o dia que mais pacientes tiveram autorização de irem para casa, tiverem alta do hospital. Então, lá o hospital onde eu trabalho, ele não é um hospital que tem preparo para os pacientes ficarem internados. O que acontece? Os pacientes vão para lá, a gente identifica como um caso suspeito de Covid, aí a gente tenta confirmar, né? Através de exame ou então com a tomografia. A partir do momento que esse paciente é confirmado, a gente encaminha ele para outro hospital, que é um hospital que está preparado para ficar com o paciente internado por muito tempo, né? Que seria os hospitais de campanha, o Hospital de Ceilândia, o H. Mas, assim, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa, de algum paciente que foi... Não tive nenhum paciente que foi de alta, assim. Todos foram só transferidos para outro hospital. Então, não tenho tido essa experiência positiva. Qual foi o dia em que você sentiu a presença de Deus no seu trabalho? Você me falou que não teve muitas altas, mas me fala aí o dia que você sentiu a presença de Deus naquele ambiente, várias pessoas são infectadas por esse coronavírus. Fala aí. Em momentos de doença, assim, a gente acaba vendo muita beleza na simplicidade e a gente acaba vendo o que é importante de verdade, né? Eu lembro porque assim, os pacientes ficam isolados, né? E eu lembro de uma vez eu chegar no plantão e ver o paciente conversando com a esposa dele do outro lado da janela, sabe? Assim, ela do lado de fora e ele, um senhorzinho já do lado de dentro, e eles tentando se comunicar de alguma forma. Aí a gente vê, cara, o que a gente deve priorizar, sabe? As pessoas com quem que a gente vai decidir levar para a vida, é isso que vai importar. Eu achei muito bonitinho, assim, os dois conversando pela janela, o paciente conversando no telefone, com o neto. Eu lembro, esses dias tinha uma paciente que ela estava ligando para alguém e ela estava orando pela pessoa, sabe? Porque normalmente a gente espera o quê? Que a pessoa doente, quem vai receber a oração? E eu estava lá na salinha dos médicos ao lado e eu estava ouvindo ela orando, tipo, abençoando a vida de outra pessoa. E eu fiquei, meu Deus. Ela lá doente, no estado grave já, mas ela quem estava abençoando a vida de outra pessoa, sabe? Então, a gente vê muito isso, a beleza na simplicidade, ver o que a gente deve priorizar ou não. Os momentos de dor podem trazer isso pra gente também. Ai, gente, caramba, essa entrevista, vou chorar aqui, cara, essa experiência, assim, nunca conversei com uma médica, tipo, recém-formada, falando do que está passando na linha de frente. Apesar de eu ter gente da saúde aqui na família, eu nunca tive essa conversa, chocada, arrepiada aqui. Maravilhosa essa conversa. Muito obrigada aí por esse convite, né? Quer dizer, porque você aceitou esse convite. Então, eu quero fazer outra pergunta. Qual é a sensação de ser uma das responsáveis por salvar vidas? Fala essa sensação. Deve ser maravilhosa essa sensação de salvar vidas. Fala aí. Olha, é muito difícil estar na linha de frente, porque a gente sabe que é um trabalho que está te causando risco, sabe? Você está fazendo algo, mas você está se arriscando para estar fazendo aquilo. E assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente acaba meio que as coisas vão ficando no automático, sabe? Vai tudo ficando muito, muito prático e a gente acaba perdendo esse brilho no olhar, esse senso, assim, porque medicina não é Grey's Anatomy,
que todo dia você tem aquele senso assim, nossa, salvei uma vida. Porque no final das contas você vai se acostumando. Por mais que você saiba que está salvando alguém, que esteja fazendo bem, você perde aquela noção de que você está fazendo isso. Exceto quando algum paciente vem te agradecer e você fica, nossa, realmente, eu fiz algo bom. Então, é muito, a maior parte do tempo, assim, é muito difícil. É cansativo, é aquilo que você fica assim, nossa, eu só queria estar em casa. Então, são realmente pequenos momentos que você tem essa satisfação, mas eles tipo, fazem valer a pena, sabe? Todo o resto. Mas o basal é você estar no trabalho, assim, trabalho e rotina e querer ir para casa descansar. Essa satisfação de trabalhar naquilo que você ama e depois ir para casa falando: nossa, hoje eu trabalhei muito naquilo que eu estudei para trabalhar e que dia magnífico. Creio que você também tem muitos dias assim, né? Chega exausto do trabalho e fala: caramba, hoje trabalhei e foi incrível. Gente, sabe o que eu acho engraçado vendo vocês duas? É porque eu consigo ver a Almeida cheia de romantismo, cheia de empolgação, né? Tipo assim, tô estudando, quero me formar, quero. Caraca, Grey's Anatomy na minha cabeça, assim, né? Como a Emily trouxe. E, tipo assim, viver um romantismo muito romântico, né? Assim, muito fofo, muito lindo. E a fala da Emily muito carregada de realidade, né? De tipo, cara, você percebe que na verdade você não está fazendo alguma coisa, você está exercendo o seu trabalho e vai voltar para casa e tudo que você quer é conseguir voltar para casa, né? E no caso da Emily é voltar para casa sem minha mãe, voltar para casa sem meu irmão, voltar para uma casa onde não vai ter ninguém me Sim, esperando. E isso não é romântico, né? Isso é muito dolorido. Como é que foi seu tempo de adaptação, Emily, em casa, assim? Como é que foi esse tempo? Então, em casa, eu estava em isolamento em casa, assim. Eu chegava do trabalho, ia direto pro banheiro, trocava de roupa e ia direto pro meu quarto. E eu fazia tudo no meu quarto. Jantava. Então, tipo, eu não estava convivendo com a minha família mesmo morando na mesma casa. E eu passei, acho que, não sei, uns 2 meses assim, e chegou num ponto que eu não tava aguentando mais ficar no meu quarto. Aí eu acabei optando por me mudar, né? Aí teve a questão de procurar apartamento, mas essa questão de morar sozinho, de chegar em casa e eu tinha muito hábito de chegar em casa e já sair falando o que aconteceu no dia, né? Com os meus pais, com meu irmão. E você chegar em casa e não ter ninguém. Foi meio difícil de me acostumar, mas eu fui substituindo, né? Ligo, em vez de falar diretamente, eu ligo. Mas agora eu me acostumei, de verdade, assim, tô bem agora morando sozinha. Você já apresentou sintomas? Assim, você estava trabalhando? Então, eu passei porque assim, os sintomas varia muito de paciente para paciente, né? Vai desde os pacientes que ficam super graves e tem os assintomáticos. Eu tive uma semana que eu fiquei muito mal, assim, de ficar o tempo inteiro enjoada e não conseguir comer. Uma semana sem conseguir comer direito. Eu não sei se foi o período que eu fiquei infectada, porque, assim, tá bem difícil de fazer exame laboratorial, né? Muito difícil. Antes eles estavam testando todos os profissionais de saúde a cada 15 dias. Só que não estão fazendo isso mais. Então, eu acabei não testando depois disso, e nem no período que eu estava sentindo. Então, eu realmente não sei se eu peguei ou não, mas se eu não tiver pego, é algo meio inacreditável, porque eu tomo banho de Covid todo dia. Porque eu só trabalho com paciente com Covid, até na aeronáutica, né? Lá é só paciente caso leve, assim, né? Só paciente bem tranquilo. Agora, no hospital regional, não, é só bagaceira mesmo. E com uma estrutura de hospital público, né? De pacientes super graves,
de você ter que atender vários pacientes e não ter tempo de trocar paramentação, de arrumar. Eu já tive que dormir lá no hospital, a gente chama de covidário normalmente, né? Que são onde os pacientes com suspeita ficam. Teve um plantão noturno que eu fiz, tem umas 2 semanas, que eu estava com 2 pacientes muito instáveis, assim, já estavam entubados, mas sabe quando apita toda hora o monitor porque está acontecendo algum problema. E lá o repouso dos médicos era muito longe. E eu fiquei com medo desses pacientes instabilizarem muito e não dá tempo de me chamarem, né? Aí o que eu fiz? Eu acabei dormindo lá no onde eles guardavam uns trem lá no Covidário, sabe? Então era uma maca, eu dormi numa maca improvisada, junto com os ventiladores usados, assim, antigos. Eu acabei tendo que dormir paramentada, com a máscara, com tudo. Só que eu estava tão exausta que eu acabei conseguindo dormir. Então, querendo ou não, muita exposição, muita exposição. Se eu não tiver pego, milagre, assim. Mas eu acho que nesse período que eu fiquei meio mal, eu acabei pegando e garantir a imunidade, assim. Eu espero. E como é que fica o coração da família nesse momento, assim? Como é que fica a preocupação dos pais de ver gente morrendo e ver, caraca, minha filha tá trabalhando com isso, é praticamente impossível ela não pegar. Como é que é? Meus pais, assim, eles viram que a coisa que mais me preocupava, o que sempre mais afligiu meu coração, assim, nunca foi tanto pegar, sabe? Mas pegar e passar para eles e acabar sendo um vetor e acabar causando a morte de alguém que eu amo, sabe? Carregar essa culpa aí pro resto da vida. Então, eles viram que eu fiquei muito mais tranquila quando eu acabei saindo de casa. E, apesar de eu estar longe, eles estão tão bem com isso, assim, eles aceitaram bem. Mas minha mãe fica muito preocupada, me liga direto. Meus avós também, que estão lá isolados, eles até mandaram um azeitezinho ungido, assim, falaram que é para eu passar antes dos plantões. Mas acho que eles estão tão bem, assim, tão em paz. Como é você em relação ao governo? Em relação a como está sendo tratado, como a categoria está sendo tratada? Como você vê, você médica nessa realidade? Nossa, foi muito, muito difícil. Porque, assim, querendo ou não, o Brasil ele acabou sendo atingido depois de vários outros países. Então, a gente não foi pego de surpresa, a gente teve experiências de outros países para se inspirar, para ver o que foi feito certo, o que foi feito de errado. E a gente acabou perdendo o time de fazer as coisas direito. Demorou muito para fazer isolamento, para fechar aeroporto, para orientar o uso de máscara, demorou muito. E além disso tudo, tem a questão de troca toda hora de ministro, o ministro fala uma coisa, tem a questão do enfoque, assim, de tornar uma medicação como um milagre, cloroquina, ivermectina, mesmo os estudos comprovando, assim, que não tem uma eficácia. Então, tem sido muito difícil. O principal motivo pelo qual eu parei de ficar assistindo o jornal e tudo é porque eu só passava raiva. Não, e outra, acaba que isso afeta muito a mentalidade dos pacientes. Já cheguei a pontos de paciente querer quase me obrigar a prescrever medicação e tudo, eu já senti minha autonomia muito ferida. Isso eu sinto muito lá na aeronáutica, né? Por ser um ambiente militar e que hierarquia conta muito. Eu acho que essa questão do governo atrapalhou demais. Muito, muito. Então a gente se vê assim em um mundo bem complicado, né? Porque por mais que às vezes a gente ache que a televisão está aterrorizando, mas querendo ou não, eles estão trazendo a realidade do que está acontecendo. Por mais que tem muito mais gente sendo sarada, sendo curada, o que não mata não é o fato de ficar doente, né? Mas é o fato de não ter o leito, né? Porque os leitos são usados por muito tempo. E para mim, a minha maior dificuldade é as pessoas não entenderem
isso, as pessoas não entenderem que o que mata não é o fato de você pegar coronavírus e você ser um jovem de 17 anos na flor da idade. O fato é que vão ter velhos, vão ter pessoas na meia-idade, 40 anos, 30 anos lá, e você vai precisar usar o leito. E não vai ter o leito para você. E você pode ter quebrado o pé, e você vai chegar lá e não vai ter como te tratarem no sentido assim, sei lá, uma radiografia, porque a gente sabe como é que é o serviço público, né? Quando eu era criança, eu quebrei o dedo, eu passei um dia inteiro para poder conseguir colocar um gesso. Então eu não fui tratada de imediato. E eu precisava tirar o raio-x. O raio-x é o mesmo lugar que uma pessoa com pneumonia fica para poder tirar o raio-x. Então, na minha cabeça, ficou um pouco confuso isso, porque eu vou estar numa sala fechada junto com alguém que tem coronavírus, né? Então, eu acho que esse maior o medo, né? E principalmente para aqueles que não têm plano de saúde, que é a realidade de praticamente Brasília inteira e o Brasil praticamente todo, né? É uma minoria que tem. Então, realmente é assustador. Mas dentro disso tudo, essa alegria que vem em meio à dor, né? Essa alegria que a gente está tendo que aprender a lidar com ela. Como é essa alegria para você que acorda todas as manhãs para ir para uma realidade de hospital que você não vai dar alta para as pessoas, mas você vai encaminhar elas? Olha, sobre essa questão que você falou de qual é o maior problema, né, da pandemia, de que não é tanto as próprias pessoas que estão pegando, mas todo o impacto que causa no serviço de saúde. Todo mundo sabe, assim, que o SUS já é um sistema muito, muito complicado, cheio de fragilidade e muito difícil conseguir atender todas as demandas, né? Aí veio a pandemia e acabou destruindo, assim. A gente vê muito em jornal, assim, o hospital não tem estrutura e a gente acha que isso é muito distante da gente. Mas já teve plantão que eu assumi, eu cheguei de manhã e eu cheguei lá onde a gente fica, o Covidário, lá tem vaga para 6 pacientes. Eu cheguei para assumir o plantão, tinham 10 pacientes. 2 internados em cadeira de madeira, assim. 2 internados em cadeira, sentados lá, mais de 12 horas. E eu olhei pro corredor, tinham 2 senhoras também em cadeira. E eu já mandei mensagem no grupo, assim. Aí eu, gente, não tem mais ponto de oxigênio, não tem ponto de oxigênio. Eu tô com medo de avaliar essas pacientes e elas saírem precisando de oxigênio, eu vou fazer o quê? E eu fui avaliar essas pacientes, elas estavam saturando super mal, estavam com a quantidade de oxigênio no sangue mal, e eu não sabia o que fazia, onde colocava. Sei que a gente arrumou um cilindro de oxigênio, manteve a paciente na cadeira lá, todo mundo tumultuado, sabe? Caso suspeito, caso não suspeito. E a gente está numa época, assim, que a pessoa entra no hospital por qualquer outro motivo, acaba se contaminando lá, nas enfermarias e tudo. Então, assim, tá sendo muito estressante trabalhar, muito, muito. No meio disso tudo, assim, é muito difícil você conseguir ficar vendo beleza, vendo a parte positiva das coisas, mas tem esses pequenos momentos, assim, igual o que eu comentei da ligação da paciente lá orando por outra pessoa, mesmo ela estando internada, do marido tentando conversar com a esposa através da janela, ver, assim, o esforço, sabe, da família para tentar conversar com o paciente, por meio de nós, assim, fala isso, fala aquilo. Então, tem essas pequenas coisas que acontecem no meio desse caos todo, assim, que a gente acaba lembrando que a vida não é só sofrimento, né? Legal, Emily. Legal mesmo, sim. E a nossa fala para você é uma fala de esperança, cara. Seja forte e corajosa, sabe? Você não tá sozinha, entendeu? E mesmo nesses dias cinzentos, existem
existe um sol que brilha, sabe? Mesmo quando a gente não tem mais esperança, existe um sol que brilha acima das nuvens. E é nessa fé que a gente precisa se firmar, é nesse lugar que a gente precisa estar firme, sabe? São aqueles dias de guerra, né? De que a batalha deixou tudo muito, muito sujo, muito cinzento, mas que a gente precisa levantar e continuar a guerra, porque ela ainda não acabou, né? E em época de guerra não se limpa a arma, né? E querendo ou não, você é uma arma nesse processo, você tá aí e tem que ser guerreira mesmo, como diz o chefe na MPC, faca nos dentes, faca na bota, trinca os dentes e vambora, entendeu? Porque vai acabar. Que vai acabar, vai. Que seja no 2021, seja no final, no início, mas que vai acabar, vai. E a gente precisa sair desse lugar como um dever cumprido, né? E aí eu acredito mesmo, sabe, de que vão sair pessoas totalmente diferentes desse processo, sabe? Vão conhecer um pouquinho mais de Deus em si mesmos, né? Tipo, um Deus que não está fora, mas um Deus que está dentro. Essa é a palavra de esperança de nós, para você, médica, e para vocês, categoria inteira, médicos, enfermeiros, as pessoas da limpeza que estão lá lidando diretamente, que tomam banho de Covid todos os dias. Emily, você tem, tipo, algum chamado missionário, assim, na área de medicina? Eu não sei te falar como eu sempre tive vontade, sabe, de fazer alguma coisa do tipo depois que eu formasse. Sempre tive. Era até um projeto, assim, não entrar direto na residência para poder fazer algo no sentido missionário. Só que aí estourou a pandemia e tudo que é de missão, assim, pelo menos os projetos que eu conheci acabaram ficando meio travados e tudo. Mas eu tenho muita vontade, assim, muita, muita, muita mesmo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que é missões e o que é ser missional? Ah, boa pergunta. Assim, eu creio muito que onde a gente está, a gente é missionário, né? Seja lá na aeronáutica, seja no Hospital de Braslândia, todo lugar é um campo missionário, todo lugar. Quando eu falo assim de missão, me vem logo à mente essas coisas à parte, mas realmente você me lembrou que é verdade. A gente é missionário o tempo inteiro. É porque às vezes a gente faz essa confusão, né? A gente acha que você tem uma profissão, então quando é que você vai começar missões dentro da sua profissão? Quando é que você vai para a África? Ou quando é que você vai para a Índia? Ou quando é que você vai para os ribeirinhos, né? Só que a gente não entende que missões começa aqui em Jerusalém, né? Depois vai para Samaria e depois vai para os confins da terra. Então a gente precisa entender e aprender a ser leturgos, né? Que é a questão do servir em casa primeiro, servir a comunidade primeiro, né? No entendimento de que eu sou missionário aqui. E missões urbanas, ela não se faz somente na cidade, né? Tipo assim, querendo ou não, na África é uma cidade. Eu vou estar fazendo um tipo de missões urbanas também lá, transcultural, sim. Mas no hospital, a cada pessoa que eu atendo, a cada pessoa que você se relaciona ali, você está entrando em uma cultura diferente, né? Então, você está exercendo também um tipo de missões transculturais. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade de missões urbanas, ou essa mentalidade de quando você vai começar a fazer missões, e entender o sentido de ser missional e ter uma vida missional, por onde quer que eu vou, indo, né? Cumprindo o ID, indo, aonde quer que eu vá, eu sou um missionário, né? Eu acho importante essa dualidade aí, essa briga entre ser missionário e ser missional. É importante. E é isso, eu acho que dessa vez, nesse programa, eu vou ser a voz da sombra. Então, minha gente, meu povo bonito. Galera, estamos chegando no final desse programa. Emily, fala pra gente os seus conselhos, assim, pra gente ficar em casa, o que a gente deve fazer, o nosso estado de espírito também, o que a gente deve fazer. Como médica, dá esses conselhos pra gente, que é muito importante ouvir isso, de uma pessoa que está na linha de frente. Fala aí as suas considerações finais.
os conselhos gerais, assim, que todo mundo tá cansado de ver. Fique em casa, se possível, lave as mãos, mas realmente isso faz toda a diferença e principalmente, né, protejam aquelas pessoas que você ama, principalmente os mais velhos, evitar ficar fazendo visita à toa, focar no que importa de verdade, sabe? Ah, eu preciso trabalhar, vou trabalhar. Eu não preciso ir para uma festa, eu não preciso. Não é essencial que eu visite meus avós agora. Então, fazer o que é essencial e deixar o restante para depois, porque tudo passa, assim. Tudo passa, toda dor é por enquanto. Que é a música do Marcos Almeida, que é minha trilha sonora de vida, principalmente nessa pandemia. Tá demorando mais do que todo mundo esperava que demorasse, né? Mas a gente tem que lembrar disso, que, que tudo vai passar uma hora e que Cristo prometeu que estaria com a gente em todos esses momentos. E o que, pelo menos para mim, assim, o que mais a pandemia tem me ensinado é que nós somos extremamente frágeis. A gente é muito frágil e não somos protagonistas de nada. Antes eu tinha muito essa visão, assim, que no processo saúde, doença, médico, paciente, o médico era o protagonista, sabe? A gente interferir lá na vida da pessoa e ia mudar o curso da vida dela. Mas não, o que eu aprendi, assim, principalmente nesse período de pandemia, é que a gente não é protagonista de nada. A gente é coadjuvante, assim, né? E assim que tem que ser, a gente tem que se reconhecer, né? Reconhecer nossa fragilidade e dar glória a quem merece, né? Que é Cristo. Ele é o foco de tudo, não é a gente, né? Então tudo vai passar, vamos reconhecer nossa fragilidade e cuidar e focar em Cristo, assim. É isso. Emily, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui nesse programa. Me ensinou muita coisa. Toda vez que eu olho esses programas, eu aprendo muita coisa, né, gente? Mas muito obrigada. Escutem a doutora, gente. É a doutora que está falando. Escutem, por favor, por favorzinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê o seu like. Faça o seu comentário. E é isso aí, galera. Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Estava com saudade de vocês. E até o próximo programa do Convite às 19. Beijos!